Amém. Usarei esse minuto, que puder ficar de pé. Vamos orar. Nessa noite a gente vem se entregar ao Senhor, dar o nosso melhor para Ele, as nossas melhores palmas, as nossas melhores palavras, as lágrimas, o que tiver de melhor hoje você entregue para o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite e pedimos que o Senhor venha nos fazer sensíveis à tua presença. Nos ajude, Senhor, a orar, nos ensina como adorar. Nós queremos realmente ser encontrados por Ti como verdadeiros adoradores, Senhor. Quando o Senhor olhar para nós, Pai, adorando individualmente, adorando, Pai, como igreja, o Senhor vai encontrar, Pai, cada um aqui, Pai, verdadeiros adoradores que querem Te adorar, Deus, com tudo que tem, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos desde já tudo que possa atrapalhar, Pai, a gente Te adorar verdadeiramente. As preocupações, os problemas, Pai, qualquer situação, Deus, que possa tomar os nossos pensamentos nesse momento, ó Deus, que venham cair por terra, Pai. Nós vamos agora somente olhar para o Senhor. Nesse momento, vamos focar os nossos corações, os nossos pensamentos em Ti, Deus. E nós vamos Te adorar com tudo que nós temos, com todo o nosso coração, entregando, Pai, o nosso melhor para Ti, Deus. Receba a nossa adoração, Senhor. Recebe, Pai, as nossas vidas, Deus, e entregue a Ti, Deus. Nossa adoração vai ser como um aroma suave, Pai, chegando ao Teu trono de graça, Deus, em nome de Jesus. Nós vamos Te adorar, Pai, por tudo que nós temos nessa noite, em nome de Jesus. Você venha se alegrar nessa noite. Essa música fala sobre querer mais de Deus, sobre querer ouvir Ele. Então, que em nome de Jesus, hoje você venha querer mais do Senhor. Oh,
fala sobre quando Deus vai nas batalhas por nós, né? Quando Ele vai à frente das batalhas, não tem como a gente perder. A gente vê no Antigo Testamento que quando Deus ia, né? Quando Deus estava à frente da batalha, eles sempre ganhavam. Então não importa o que a gente possa enfrentar nessa vida, não importa o tamanho da batalha, o tamanho das guerras, se o Senhor está conosco, a gente já venceu. Se o Senhor guerreia por nós, nós já vencemos, nós somos mais que vencedores. Então enquanto a gente toca esse louvor, que você vem colocar diante de Deus as batalhas que você sabe que não consegue vencer sozinho. As batalhas que você sabe que você precisa da mão poderosa do Senhor. Então que em nome de Jesus, coloque nas mãos de Deus aquilo que somente Ele pode fazer.
gente quer mergulhar na presença de Deus, a gente quer se derramar na presença de Deus. Então, quando a gente louva esse louvor, que você venha mergulhar com alegria na presença de Deus. Venha ir no mais profundo, sabe? Deus, Ele não quer que você apenas molhe os seus pés na presença dEle. Ele quer que você mergulhe.
hora, se vocês quiserem ficar à vontade, tá? Quiser sentar. É um momento para você buscar mesmo a sua intimidade com o Senhor no começo desse culto. Ele fala de exaltar o Senhor dos Senhores, de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o leão de Judá, e quando Ele fala, nós escutamos, de que a palavra dele, ela é mais doce que o puro mel. Tudo que o salmista falava no Antigo Testamento, nós estamos entronizando nessa canção. Eu queria que você não se perdesse nesse momento, né? Você, assim como nós, conosco, juntos em adoração, nós pudéssemos entronizar a presença do Senhor, nós pudéssemos agradar ao Senhor, louvando a Ele, engrandecendo a Ele. Mesmo que você não saiba a letra da canção, você pode estar em espírito orando, ministrando na vida dos seus irmãos, intercedendo ministerialmente ou espiritualmente. Não perca a sua conexão com o Senhor nessa noite. Não deixe que as coisas aleatórias te tirem do foco, porque nós viemos aqui, você veio aqui com a única razão de adorar, de engrandecer e de exaltar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para sempre, o Rei dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, aquele que desceu do céu, se fez homem como eu e você, sofreu e pagou um preço de cruz que eu e você não poderíamos pagar, para que nós pudéssemos ter acesso às moradas celestiais, para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância, livre de todo choro, livre de toda dor, livre de toda morte, livre de todo ódio, livre de tudo, somente na presença do Senhor. Então aproveite esse momento e clame ao Senhor a presença dele, clame ao Espírito Santo para que ele interceda as nossas orações ao Pai, para que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração como um fruto de cheiro suave, como um precioso prêmio que nós entregamos a Ele depois de uma semana cheia de tribulação, talvez, depois de uma semana cheia de cansaço. Nós estamos aqui hoje para entregar o nosso melhor e sair daqui abastecidos pelo Senhor. Amém?
sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Por mim e por ti, seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue.
Dizia até do óculos Amém. sair de casa. Pai do Senhor, para todos. Os que estão de casa, o Senhor está visitando a gente hoje, né? Seja bem-vindo, tá? Aqui é a sua casa, é a nossa casa, a casa do Senhor. Fica à vontade. Qual é o nome do Senhor? Seja bem-vindo, Sr. José. Meu nome é Wellington, que é a minha esposa, que é a dona Cacilda, Dona Ana, minha sogra, Francisco, que é a dona Cacilda, que a gente chama de Neném, a Jéssica e a Loinha. A Loinha, ela, na hora do culto, ela vai falar com Deus e dom. A gente vai aprender um pouco hoje sobre como é ter uma vida de gratidão. E a gente vai usar uma parte da Bíblia que fala muito sobre gratidão, que é o meio da Bíblia. Os livros de Salmos, os Salmos, né, eles falam muito sobre gratidão. E a gente vai aprender um pouco hoje no Salmo 116. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. A gente vai ler no Salmo 116. Só ver a hora aqui para não me exceder. Salmo 116, a Bíblia não fala, né, de quem ele é. Nós sabemos que o livro de Salmos ele tem vários autores, né, entre eles está Asaf e Davi. Tem outros que eu sempre esqueço quem é o outro, mas os mais famosos são Salmo de Davi e Salmo de Asaf. Esse salmo, a Bíblia não fala quem é, mas os estudiosos eles indicam que ele é de Davi porque a mesma linguagem que Davi usa no Salmo 116, que ele usa no 108, no 103, é a mesma linguagem do 116. E lá na frente, na passagem de Samuel, Davi faz uma alusão a esse salmo, né? Então, o Salmo 116 começa assim. Nessa versão, eu vou ler numa versão da BKJ, depois eu leio nessa versão mais tradicional. As palavras às vezes mudam, que todo mundo entenda direitinho, que é para ninguém ter um entendimento duplicado. Vamos lá, Salmo 116 fala assim: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque inclinou para mim o seu ouvido e, portanto, enquanto eu viver, eu invocarei. Os laços da morte me envolveram e, surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente e justo. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor cura das pessoas simples quando já não tinha mais forças. Ele me salvou. O Senhor cuida das pessoas simples quando já não tinha mais forças. Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor tem sido generoso para com você. Visto que me livraste da morte, das lágrimas, dos meus olhos e meus pés da queda, andarei na presença do Senhor, na terra dos vivos. Conservei a confiança no Senhor, mesmo quando dizia: estou sobremodo aflito. Eu dizia na minha consternação: ninguém é digno de confiança. Como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios que tem feito comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Ah, Senhor, bem que sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me dos meus grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Esse salmo está na versão King James, né, na BKJ. E para uma compreensão mais aguçada, eu vou ler nessa versão também da Bíblia a Mensagem, né? Um salmo pequeno, então vai ficar mais fácil de entender o contexto também. Que fala assim: eu amo o Eterno, porque Ele me ouviu quando eu supliquei por misericórdia. Ele ouviu atentamente quando eu apresentava a minha causa a Ele. A morte me encarou
o além segurou os meus calcanhares, e com água até o pescoço eu não sabia mais o caminho a que tomar. Então pedi socorro ao Eterno. Por favor, Eterno, gritei, salva minha vida. O Eterno é gracioso, Ele faz tudo certo. Nosso Deus é muito misericordioso. O Eterno está do lado dos desamparados, e quando eu estava no limite, Ele me salvou. Eu disse para mim mesmo, sossegue e descanse. O Eterno acenou com bênçãos para você, ó minha alma. Você foi resgatada da morte. Os meus olhos, vocês foram resgatados das lágrimas. E vocês, meus pés, foram guardados de tropeçar. Estou caminhando na presença do Eterno. Vivo na terra dos vivos. Eu me mantive fiel na presença. Aliás, eu me mantive fiel apesar de atormentado com uma tonelada de má sorte. Mesmo quando desisti da raça humana dizendo, são todos mentirosos trapaceiros. Como posso compensar o Eterno pelas bênçãos que me derramou sobre mim? Erguerei bem alto a taça da salvação, um brinde ao Eterno. Orarei no nome do Senhor, o Eterno, e cumprirei o que prometi a Ele. Farei isso junto com o seu povo. Quando eles chegarem aos portões da morte, o Eterno saudará os que o amam. Ó Eterno, eis aqui teu servo fiel. Liberta-me para o teu serviço. Estou pronto a oferecer o sacrifício de ações de graça e orar no nome do Eterno. Cumprirei o que prometi ao Eterno e farei na companhia do seu povo, no lugar da adoração, na casa do Eterno, em Jerusalém, a cidade do Eterno. Aleluia. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Esse salmo, ele é muito forte, muito forte. E aqui nós podemos dividir ele em três pedaços, né? Nós entendemos que ele começa assim: amo o Senhor porque Ele me ouviu. Lá na frente, a Bíblia fala assim: nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Então, quando o salmista fala assim, eu amo o Senhor, quando eu e você falamos eu amo ao Senhor, nós amamos Ele por alguma coisa. Porque Ele primeiro amou a gente. Então, nós não amamos Ele primeiro. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Daí nós dividimos em três partes. Nós temos o salmista está falando por que Ele ama o Senhor. Na parte do meio ele está falando o que o Senhor ouviu. Na parte de baixo ele está falando, aliás, 4 partes. Na parte mais embaixo ele está falando o que foi que o Senhor fez com ele. E no final ele fala o que ele vai fazer pelo Senhor. E esse salmo, eu estava indo para o trabalho e às vezes eu baixo a Bíblia falada, né? Para ir escutando no caminho. Eu não gosto de ler no ônibus, aí eu vou escutando. E era o dia de ler o Salmo 116 e eu fiquei assim, meu Deus, poderoso, Deus poderoso que se inclina, sabe? Às vezes a gente entende que se inclinar é uma coisa assim, tô ouvindo, mas se inclinar é atender, sabe? É dar atenção. Ele se inclinou às minhas orações. Deus, ele tá aqui, ele se inclina, ele dá atenção àquela oração. Eu vou te dar atenção. É diferente de eu estar conversando com você aqui e você, por um momento ou outro, não prestar atenção. Né? Passou batido alguma coisa, mas Deus, ele se inclina ao salmista e diz, eu estou te ouvindo, fala que eu estou te ouvindo. E daí, quando eu falei que a Bíblia não diz de quem é esse salmo, mas lá na frente a gente fala assim, Davi está falando, ele vai comprar um terreno para fazer um altar de sacrifício a Deus. E aí o cara que ele vai comprar o terreno fala assim, não, cara, você é Davi, eu vou te dar esse lugar aqui para você adorar o Senhor. Aí Davi fala, não, me vende, porque eu não quero dar nada ao meu Deus que não me custe. Não oferecerei um sacrifício a Deus que não me custe nada. Porque, como é que eu posso dar ao Senhor que me deu tudo algo que não me custa? Sabe a analogia do sanduíche? Sabe o hambúrguer? O porco morre para dar o bacon, o gado morre para dar a carne, a galinha não morre para dar o ovo. Ela bota o ovo, continua viva. Muitas vezes o nosso sacrifício é como um sacrifício de frango. A gente não se entrega, mas está botando. Está alimentando, mas não se entrega.
Lá no final, Deus vai falar o que é que vai acontecer com essas pessoas que não se entregam. Estão participando, mas não se entregam. Vai assim, naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, eu louvei no teu nome. Senhor, eu preguei no teu nome. Eu expulsei demônio no teu nome. Aí o Senhor vai dizer: mas eu não te conheço. Você nunca se entregou. Você foi o sacrifício da galinha no sanduíche. Os outros morrem, mas você não. E daí ele fala: aparta de mim, porque eu não te conheço. Daí Davi, quando ele fala assim, o versículo 12 desse salmo, ele é muito usado para momento de oferta, né, o momento do dízimo, mas nós entendemos que o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito, vai muito além do monetário, vai muito além do dinheiro que eu posso ofertar, vai muito além do meu salário, do meu dízimo, é a minha vida. O que é que eu vou dar ao Senhor? Aí a gente pergunta assim: meu Deus, o que é que eu vou ofertar ao Senhor hoje por tudo que Ele me fez? E o salmista, ele não deixa a gente no escuro. Deus, Ele não deixa você no escuro. Não deixa. Nós louvamos o hino e fala assim, quando Ele não fala é porque está trabalhando. E o outro que fala, no silêncio tu estás. Te procuro e te busco, ó Deus, no silêncio tu estás. Então, quando Deus não está falando nada, não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Ele está ali, esperando a hora certa de te abençoar, de te livrar, de te levantar, de te reerguer. E aí o salmista, ele começa explicando, né, por que ele ama ao Senhor. E a gente vai fazer um versículo a versículo aqui para ficar bonito. Eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Então ele fala assim: Senhor, eu amo Ele porque Ele me escutou. Quando eu estava em aflição, eu orei ao Senhor, clamei ao Senhor, né? Algumas versões falam: eu invoquei ao Senhor. E é a mesma coisa de orar, clamar, invocar, trazer a presença do Senhor. Ele se inclinou para mim e me escutou. Eu invocarei ao Senhor por toda a minha vida. O salmista, ele deixa isso bem claro na maioria dos versículos. Ele fala: por toda a minha vida, na terra dos viventes, enquanto eu viver na casa do Senhor, por toda a minha vida, eu vou invocar o Senhor. Não é no dia que Ele me livrou, não é na ocasião que Ele me livrou, na semana que Ele me livrou, é por toda a minha vida. Amém. E ele continua: a sua descendência será poderosa. Opa, estou lendo outro. Laços de morte. Aí ele vai falar o que foi que o Senhor escutou, né? O que foi que ele falou para o Senhor? Eu amo o Senhor porque o Senhor me escutou. Mas o que é que o Senhor escutou dele? Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. O mais alto padrão de sofrimento, de angústia, de medo, de sentimento de que as coisas vão se acabar por ali, o salmista nos traz uma receita infalível. Quando tudo estiver dando errado, ou quando tudo estiver dando certo também, né? Quando tudo estiver dando errado, nesse caso que ele fala: eu invoquei ao Senhor e Ele me ouviu. Quando tudo começou a dar errado, quando ele traz os exemplos, né? Quando os poderes da morte se acercaram diante de mim, né? Me rodearam, e quando a angústia do inferno se apoderaram de mim, né? Os laços de morte, a gente pode entender, né? E estudando os Salmos, a gente entende que são coisas externas que acontecem fora do salmista, fora do seu eu. Laços de morte são ocasiões que podem provocar a morte que não estão dentro dele. Mas ele fala: calma, que não era só do lado de fora não, dentro também, porque as angústias do inferno tomaram conta de mim, se apoderaram de mim. Sentimentos ruins, pensamentos ruins, coisas, depressões, medos, angústias, sofrimento do inferno. Tudo que não provém do Senhor, provém do inferno. Se apoderaram de mim. Então, tanto os laços de morte estavam cercando ele, né? E a gente pode entender como laços de morte a armadilha, né? No Ceará a gente faz laço para pegar quandu, timbu, essas coisas, né? Que o animal vai, bota a cabeça, o laço vai e puxa ele.
E aqui no Goiás tem um laço do rodeio, né? Que o animal vai passando, o cara laça ele, de uma maneira ou de outra é capturado. Seja lá no Ceará, ou seja aqui no Goiás, o laço é para capturar. Então laços de morte cercaram-me. Alguém queria me capturar para me matar. E as angústias, sabe, tomaram conta de mim, se apoderaram de mim. Ainda não morri, mas estou angustiado. Porque eu estou vendo que está dando tudo errado. Eu falo, olha, os laços estão tudo aí. Está tudo aí. Estou esperando eu dar um vacilo para se apoderar, para me prender, para me cercar. Mas as angústias já estão comigo. Já me sinto angustiado. Aí ele fala, eu invoquei, no versículo 4, ele fala, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. E aqui nós temos duas coisas importantes. A primeira coisa importante é invocar o nome do Senhor em meio à tribulação. Sabe, por mais noções que nós tenhamos de resolver um problema, o Senhor é quem vai na frente. Igual o louvor que nós cantamos. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Eu posso saber tudo, mas se Deus não for na frente, tudo que eu sei é fracasso. Tudo que eu sei é derrota. Nós sabemos que abrindo parênteses aqui, na história antiga, né, do Velho Testamento, quando Deus ia dar vitória para a nação de Israel, eles levavam a Arca da Aliança com o maná dentro, né, as leis e a vara de Arão na frente, introduziam a presença do Senhor, né, porque a arca simbolizava a presença do Senhor, na frente. Enquanto eles levavam a arca, a presença do Senhor garantia a vitória. A partir do momento que os hebreus, os judeus, os israelitas, que são a mesma coisa, só muda o contexto de tempo, eles imaginam assim, o Senhor está com a gente vai conseguir. E foram e não levaram a presença do Senhor. E perderam a batalha. Em outra ocasião, fazendo alusão ao sacrifício da galinha que não se entrega, nós temos os filhos de Eli, que, mesmo tendo a presença do Senhor, como a Arca da Aliança, levaram para a batalha, mas eles não estavam presentes ao Senhor. Ter a presença de Deus, estar presente com Deus, são coisas totalmente diferentes. O dom que Deus te deu é teu, para você usar onde você quiser. Quando você manifestar o dom que Deus te deu, pode ser crente ou pode ser ímpio, vai dizer, esse homem aqui é cheio de Deus. Ele está manifestando um poder que é de Deus. Mas a presença de Deus é diferente do poder que Deus dá para ele usar. Eli tinha 2 filhos, meu Deus. São os nomes meio estranhos. E os 2 filhos de Eli, eles faziam promiscuidade dentro do templo do Senhor. Mesmo estando com a presença do Senhor lá, eles não honravam a presença do Senhor. Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Isso quer dizer que a presença do Senhor, invoquei o nome do Senhor antes de tomar qualquer atitude. Antes de vencer uma batalha, nós invocamos o nome do Senhor. Foi assim que a dona Ana saiu do hospital. É assim que nós vencemos as nossas batalhas. É invocando o nome do Senhor. Não é no poder da nossa força. Não é no poder da nossa inteligência. É invocando o nome do Senhor. E ele faz outra, né? A segunda coisa importante, a primeira é invocar o nome do Senhor. A segunda é pelo que eu estou clamando. E ele fala, Senhor, salva a minha alma. Salva a minha alma. E a Fiona estava ministrando aqui enquanto a gente estava adorando, e ela falou assim, o quanto nós temos aguardado a volta de Cristo. Né? Nós, como cristãos que somos, nós estamos aqui domingo após domingo, trazendo uma palavra, escutando de Deus, até a volta de Cristo, ansiando para que Ele volte, porque se Ele não voltar, meu Deus, nós não conseguiremos mais sobreviver neste lugar. Não há esperança fora de Cristo. Não há vida fora de Cristo. Se Jesus não volta, nós não temos vida. Se Jesus não volta, nós não temos esperança. Então nós ansiamos a volta de Cristo. Mas até que ponto eu entendo que a minha alma
precisa ser salva e eu preciso batalhar para que a minha alma consiga salvação. Permaneça salvo. Sabe, até a frase que falou uma vez salvo, sempre salvo, ela é muito perigosa. Porque te dá um livre-arbítrio ou um direcionamento para viver de qualquer maneira. Jesus já te salvou, vive como você quiser. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que nós precisamos pagar um preço. E olha, pagar um preço é uma frase muito difícil de ser entendida. Porque o preço pela nossa salvação já foi pago. Mas nós, como seres humanos carnais e pecadores, precisamos pagar sim um preço diariamente para nos mantermos no caminho da graça, para nos mantermos no caminho de Cristo, para nos mantermos fiéis à palavra. Porque porque Deus ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim, fiel a você. Ele é fiel à palavra dele. Se ele é fiel à palavra, como é que eu faço para Deus ser fiel a mim? Honrando a sua palavra, vivendo a sua palavra. Clamei o nome do Senhor e falei: salva a minha alma. Não estou preocupado com a minha casa, não estou preocupado com o meu emprego, não estou preocupado com o meu carro. Eu quero que o Senhor salve a minha alma. Davi, depois de pecar, e mais um adendo, que as pessoas, os estudiosos aceitam que esse é um salmo de Davi. Quando Davi peca, e o seu pecado é trazido à tona, ele faz um salmo, acho que é 151, 51. Ele fala assim: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Dá um coração contrito, um espírito ensinável. Não afasta de mim o teu espírito. Eu não estou preocupado com o reino, não estou preocupado com o palácio, não estou preocupado com a minha geração. Eu quero que o Senhor não afaste de mim o teu espírito. O mesmo clamor do salmista no Salmo 116. Então invoquei o nome do Senhor, versículo 4. Ó Senhor, livra a minha alma. Esse invoquei você pode trocar por orei, clamei, falei. Então eu orei ao nome do Senhor, eu clamei ao nome do Senhor: Senhor, livra a minha alma. Daí ele continua: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, o Senhor vela pelos simples. Está partilhado no capítulo 6. Compassivo e justo é o Senhor. Compassivo vem de ser paciente, vem de ser longânimo, vem de ser suportador. Compassivo, ele é paciente, ele é longânimo, mas ele é justo. Não fica fazendo Deus de besta porque ele é paciente, porque ele é justo. Compassivo é o Senhor e justo. Ele trata com justiça, não é a minha e nem a sua justiça, que muitas vezes ela pega para o nosso lado, A minha justiça tem que ser favorável a mim, mas a justiça de Deus ela é favorável a Deus. A justiça de Deus, quando ele fala, ele é amor e justiça, o amor e o fogo consumidor. E o salmista continua no versículo 6: o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. O Senhor cuida dos simples. E esses simples não quer dizer pobres. Não é o miserável, não é a pessoa que não tem casa, que não tem carro, que não tem dinheiro, que não tem casa. Não é o mendigo. Esse simples é eu e você, que sabemos que em meio às tribulações nós não podemos fazer nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependentes do Senhor. O Senhor vela pelos simples. Versículo 6, O Eterno está do lado dos desamparados. Quando eu estava no limite, ele me salvou. O Senhor zela pelos simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Quando já não tinha mais nem para onde correr, quando eu me debrucei, ele me salvou. Mas tem uma linha de comando, sabe? Uma linha para você seguir.
Primeiro, você tem que amar a Deus porque Ele te ouve. Segundo, você tem que invocar o nome do Senhor. Eu invoquei o nome do Senhor e eu sei o que é importante para mim. É que o Senhor salve a minha alma. Que o Senhor afaste de mim os laços de pecado que tentam matar a minha vida espiritual. Hoje, trazendo essa palavra para hoje, pode ser que eu e você não tenhamos, né? A gente não sabe do pessoal aí de fora. A gente não tenha um inimigo que queira nos matar, né? Matar mesmo. Talvez a gente não tenha. Um ou outro bandido, ladrão, passa aí, quer soltar uma da pessoa, mas ele não tem nada contra você específico. Não é que no nosso caso aqui, o salmista poderia ter um rival, né? Um malfeitor que queria matar ele de verdade. Mas hoje nós temos um pior do que esse. Porque quem quer nos tragar feito um leão? Quem está ao nosso derredor, rugindo como um leão, só esperando um vacilo para nos dilacerar, o inimigo das nossas almas. E ele quer matar justamente essa vida que Cristo pagou para nós, a nossa vida eterna. Ele não está preocupado com o nosso corpo terreno, com a nossa momentaneidade aqui, nossos 120 anos, 110 anos, 90 anos. Ele não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado com a minha e a sua eternidade. É esse que ele quer matar. O meu eu e o seu eu eterno. E daí o salmista fala: quando eu estava no limite, o Senhor me salvou. Quando já não existia mais nada que eu pudesse fazer, o Senhor me salvou. Porque Ele é compassivo e justo. E Ele ouve os que são simples, os que estão de coração quebrantado, os que estão de espírito contrito, de espírito ensinável. Sabe, um coração que está, mesmo ciente das suas falhas, sabe que ele é entregue a Deus. Um espírito que sabe que, mesmo ciente das suas falhas, ele é totalmente dedicado ao Senhor e que somente o Senhor pode livrá-lo da morte eterna, dando a ele a vida eterna. Glória a Deus. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Final do versículo 6. Versículo 7. Ó minha alma, volte ao sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Tem sido, nos lembra de passado e presente. Sabe, quando ele ora ao Senhor, quando o Senhor escuta o seu clamor, quando o Senhor o salva, ele vai dizer: opa, peraí, já calma. Já calma, porque o Senhor tem sido bom. Não, o Senhor foi bom, o Senhor tem sido. É uma constância. O salmista deixa claro que constantemente o Senhor demonstra a sua bondade. E olha quantas vezes o Senhor demonstrou bondade por mim e pela sua vida. Quantas vezes o Senhor nos livrou de laço de morte, quantas vezes o Senhor nos livrou. E olha, o maior livramento que o Senhor nos deu foi do lago de enxofre, da morte eterna. Sabe, de uma vida eterna longe de Deus, na escuridão sem Deus. Daí ele fala: ó, te aquieta, calma, opa, peraí, calma minha alma, volta para o teu sossego, fica calma aí, porque o Senhor tem sido bom para nós. O Senhor tem sido bom para você. E eu queria fazer com que você, pedir para que você lembrasse, né, agora, das vezes que o Senhor foi bom para você. Sabe, não é a bondade humana que é condicionada a quem faz. É a bondade de Deus que é incondicional. Uma bondade repleta de amor, de longanimidade, compassividade, de justiça. Quantas vezes o Senhor foi bom para você? Quando você olha assim para trás e diz: meu Deus, se não fosse Deus ter me arrancado deste lugar, desta situação, desta maneira de pensar, eu não estaria aqui hoje, louvando ao Senhor, tendo entendimento que o Espírito Santo habita em mim e eu preciso ser uma pessoa moldada pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E aqui, do versículo 7 ao versículo 8, o salmista fala que foi que Deus fez para ele. Quando ele clama ao Senhor, ele invoca o nome do Senhor, porque estava: salva minha alma, Senhor. E o Senhor responde. Porque ele fala assim: opa, peraí.
Volta para cá, minha alma. Volta para o teu sossego, porque o Senhor tem sido bom para nós. Sabe por quê? Porque Ele livrou a gente da morte. Livrou a minha alma da morte. O que é mais importante? É Deus livrar o seu corpo da morte? Ou Deus livrar a sua alma, o seu espírito da morte? Sabe? Isso aqui é passageiro. Dura mais 90 anos no máximo. Já tenho 33. No máximo, mais 90 anos. Mas aquilo que Deus me alimenta, aquilo que Deus alimenta constantemente dentro de mim, o meu eu interior, ele é eterno. A palavra fala assim, olha, por mais que o nosso eu exterior sofra, passe dor, seja aflito, passe necessidade, o nosso eu interior, o nosso homem interior, ele é fortificado dia após dia pela grandiosidade do Senhor. E o salmista fala, olha, te aquieta. O Senhor nos livrou da morte. E ele vai dando diretrizes, né, daquilo que pode trazer morte para a gente. E olha que isso aqui foi muito tempo antes de Cristo. E hoje nós sabemos que essas coisas que o salmista fala aqui trazem morte para nós. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Livrou da morte, livrou das lágrimas e livrou da queda. O Senhor, lá na frente, lembra? Lá na frente, eu já ministrei isso aqui, ele vai falar assim, olha, naquele dia não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto, não haverá mais nada disso, porque tudo se passou. Esse agora é um novo tempo de uma nova criatura. E aqui o salmista ele fala assim, o Senhor livrou meus olhos do choro, não tem mais choro. Você pode até dizer, os estudiosos falam que não tem, né? Não tem referência cruzada no Salmo 116. Ou seja, não tem uma passagem lá no Novo Testamento a que eu possa dizer assim, caraca, esse salmo está falando disso. Não tem essa referência direta. Mas indiretamente, versículo por versículo, nós podemos dizer que e quando ele fala assim, eu vou louvar o Senhor, Nova Jerusalém, ele está dizendo, opa, o Senhor me livrou das lágrimas, livrou meus pés do tropeço, livrou a minha alma da morte. Sabe, andar na presença do Senhor nos livra de tropeço. Ter os olhos fitos no Senhor pode nos dar até, sabe, lágrimas passageiras. Ele fala assim, o choro vai durar uma noite. Sabe lá Deus quantas noites dura esse choro. Mas a alegria vem pelo amanhecer. E a alegria vem do Senhor. A alegria vem do Senhor. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Isso aqui é uma maneira que o salmista vai falar de como ele vai agradecer ao Senhor. Ele nem chegou no versículo 12 ainda. O Senhor me livrou da morte, eu já não tenho mais choro, livrou meus pés do tropeço. O que eu vou fazer? Eu vou andar na presença dele na terra dos viventes. Enquanto eu tiver vida, eu vou andar na presença do Senhor. Ele fala, enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu vou andar na presença do Senhor. Eu e você temos todas as atribuições para tomar parte e ser o sujeito desse salmo. Esse salmo pode ser o salmo escrito pela Cacilda, o salmo escrito pelo Francisco, o salmo do Edson. Eu estava perdido, mas o Senhor me libertou, me tirou da morte, e agora eu vou andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Enquanto eu viver, eu vou andar na presença do Senhor. Esse pode ser o seu salmo, porque eu e você éramos assim. O salmista, em toda a passagem bíblica, ela traz uma realidade que nós já vivenciamos. Uma realidade de até quem já nasceu em berço cristão já vivenciou uma realidade de distância de Deus, de sofrimento, de angústia, de pesos de morte. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Versículo 10. Eu me mantive fiel, apesar de atormentado com uma tonelada de má sorte. Sabe, a fidelidade, ela está além das circunstâncias. Além.
Ele fala aqui, ó, eu continuei crendo, mesmo eu dando errado. Porque eu cria. Ele fala, eu criei, mesmo quando eu disse, rapaz, tu é cada dia mais aflito. E a gente entende aqui que quando o salmista clamou a Deus, nós podemos dizer lá no começo, que ele clamou, Deus respondeu. Mas aqui nós entendemos que não foi bem assim. E a nossa realidade muitas vezes é essa, a gente clama, e o Senhor não responde. Porque a nossa fidelidade em se manter crentes fiéis é o que vai gerar em nós um milagre, que vai gerar em nós uma mudança, que vai gerar em nós uma intervenção divina. Sabe, se nós ficássemos só na primeira parte aqui, até o versículo 9, caraca, o cara clamou, Deus fez. Eu falei, Deus fez. Mas nós sabemos que não foi vapt-vupt. Né? Quanto tempo a gente não tem que lutar para uma mudança, para abandonar um erro, para abandonar um pecado, um sentimento de culpa, para a nossa família se converter, para nossos filhos se converter, para a gente mesmo se converter. Quanto tempo a gente não passou clamando ao Senhor por alguma coisa? Sabe? Tem gente que passa anos e anos e anos, uma vida clamando pelos filhos, e talvez, muitas vezes, só no final da sua vida é que ele vai ver aquele clamor sendo atendido. Mas aqui está a receita. Eu criei, me mantive fiel, mesmo quando estava tudo dando errado. E essa Bíblia, a mensagem, se você tem dificuldade de entender o contexto bíblico, né, geralmente a Bíblia tem uma linguagem muito diferente e tal, a Bíblia, a mensagem, ela tem um contexto mais detalhado. Um versículo desse tamanho fica desse tamanho, porque ela fica esmiuçando. Ele fala, eu me mantive fiel, apesar de atormentado com uma tonelada de má sorte. Quando estava dando tudo errado, eu me mantive fiel. Clamava ao Senhor, em vez de melhorar, estava piorando. Chamava, vamos fazer uma reforma, vamos ir embora. Chamei o outro adoeceu. Desse jeito, meu Deus. Quanto mais eu clamava, mais eu estava errado. E a vida do crente não é assim. É, desse jeito. Sabe? E é aí que o inimigo quer te pegar, na tua fidelidade ao Senhor. Não é no teu dinheiro, não, na tua fidelidade em continuar crendo. Na tua fé, na força da tua fé. E ele continua. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. O homem estava tão angustiado, dizendo, rapaz, não confia mais em ninguém. Todo mundo mente mesmo. Não vou contar meus problemas mais para ninguém não, porque todo mundo mente, todo mundo é falso. Estava angustiado, as coisas não davam certo, ele não estava mais confiando em ninguém para resolver o problema dele. Rapaz, eu acho que foi eu que escrevi isso aqui. Fui eu que revoltada mesmo. Mesmo quando eu desisti da raça humana, dizendo, são todos mentirosos e trapaceiros. Ele fala, depois de se manter fiel, ele se manteve fiel mesmo quando as coisas davam errado, mesmo quando as pessoas davam errado. Mesmo quando o seu amigo, o seu familiar, o seu conhecido não anda de acordo com o que você esperava que ele andasse, ele se manteve fiel. Porque ele esperava em Deus, não era nas pessoas. Certo que a obra a gente tem que esperar no fazer, né? Mas espiritualmente falando, a nossa salvação, a nossa constância, a nossa fé, ela vem de Deus, ela não vem do homem. Né? E ele falou que, olha, mesmo quando as coisas davam errado, continuei crendo. Mesmo depois que eu desisti daquelas pessoas, eu continuei crendo que Deus ia fazer. E daí ele fala, no versículo 12, né, o versículo mais conhecido, o que eu vou dar ao Senhor por tudo de bom que Ele tem me feito? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E daí, nós temos a resposta no decorrer do Salmo. Cara, e hoje, você teve a oportunidade de entregar ao Senhor o melhor. Porque aqui o salmista vai falar assim, onde é que ele vai fazer? É tanto lá fora, quanto aqui dentro. Ele fala assim, o que eu vou dar ao Senhor por tudo aquilo que me tem feito? E entendendo que foi Davi que escreveu, não estou dizendo que foi ele, mas entendendo que foi, lá na frente ele fala assim, eu não vou dar o que não me custa nada. Só que aqui ele está em Salmos.
Ele só vai entender que não vai dar nada continuado lá na frente. Aí ele fala, eu vou erguer bem alto, cadê? Isso, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aqui nós temos duas maneiras de entender erguerei o cálice da salvação. Nos reinados, né, nós temos o vinho como símbolo de alegria, símbolo de festa. Nós temos ali no livro de Esté, o rei Assuero, né, que deu uma festa durante 6 meses. 180 dias de festa. Regada de muito vinho para mostrar o que ele tinha e o que ele não tinha. Nós temos ali nas bodas de Caná, né, no primeiro milagre de Jesus, onde ele transforma a água em vinho, que o vinho simbolizava a alegria daquele casamento. Mas se acabou o vinho, acabou a alegria. Então, temos outro contexto que Deus fala assim, aquele que vai erguer o cálice. Deus tem 2 cálices, né? Tem o cálice da salvação e tem o cálice lá em Apocalipse, que é o cálice da perdição. Daí ele vai erguer qual? O cálice da salvação. Qual é o cálice da salvação que nós erguemos hoje, uma vez no mês? O cálice que nos salvou. Aquele cálice que Jesus falou assim, olha, Pai, se for possível, o Senhor afasta de mim esse cálice. E esse cálice que Jesus estava falando era esse outro que eu estou te falando. Não é a minha salvação. Porque quando Jesus toma o seu lugar, Deus joga sobre ele tudo que era para jogar em mim e você. Aparta a sua face, Jesus foi feito maldito. Maldito. Por causa de mim e de você. Lá no livro de Deuteronômio, nós temos as leis de Deus, né? Os mandamentos, e nós temos aqueles que descobrem os mandamentos, o que é que tem que fazer com eles. Tudo aquilo que tinha que fazer com as pessoas que quebravam os mandamentos foi feito com Jesus. Maldito é aqueles que não seguem aquelas palavras. Jesus foi feito maldito por mim e por você. Então, quando ele vai para a última ceia, ele fala assim, ó, este é o sangue da nova aliança. Tomai todos e bebei. O cálice que Jesus nos dá da salvação é o seu próprio sangue. O que é que eu vou fazer para honrar ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Eu vou erguer bem alto o cálice da minha salvação. Quando o Paulo fala assim, olha, tomai toda a armadura de Deus para se manter firme diante das ciladas do inimigo. O que é que ele coloca como topo? No alto. O primeiro item é o capacete da salvação. É o lugar mais alto. O capacete da salvação. Eu vou erguer o cálice da minha salvação. Eu vou erguer aquilo que me trouxe salvação. Eu vou erguer aquele que me deu a salvação. Quem foi o cálice? Quem foi que me deu a salvação? Eu vou erguer este. Eu vou erguer Jesus. Eu vou erguer Cristo. Eu vou erguer um altar ao Senhor durante toda a minha vida. E ele continua. Eu vou erguer, erguerei o cálice de salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele continua orando ao Senhor. Vou erguer o cálice de salvação, vou orar no nome do Senhor. E o versículo 14 fala, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Ei, quando tu aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus, nós firmamos o contrato, não firmamos em ser uma nova criatura. Eu vou cumprir esse voto de ser uma nova criatura diante de todo o povo, seja aqui, seja lá fora. Uma vida de gratidão não é uma vida fácil. Uma vida de gratidão não é você ser grato naquele dia. Uma vida de gratidão é uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de saber o que foi que Deus fez por mim. Só que Deus tem me tirado do leito de morte. Ou se Deus me livrar de uma topada, Ele deixa de ser Deus. Muitas vezes a gente não dá glória, não dá valor a Deus, né? Isso fica até meio errôneo de falar, mas a gente não dá o devido valor que Deus merece, porque acredita que o que Ele faz é pouco. Para Deus se manifestar na minha vida, tem que fazer algo sobrenatural. Não precisa. Ele não precisa fazer nada, Ele já é Deus da minha vida. Ele querendo fazer ou não, Ele já é Deus da minha vida. Essa tem que ser a nossa oratória, o nosso discurso. Sabe aquela música lá, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus.
Sabe? E o salmista fala, opa, eu vou erguer o carro da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou cumprir. Aqui pega muita gente. Pega eu, pega você, eu vou cumprir os meus votos diante de todo o povo. Quantas vezes a gente já fez votos com o Senhor? Eu não estou falando de propósito pela nossa cura, por as coisas, eu estou falando de voto nosso com Deus. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Andarei nos teus caminhos até que o Senhor volte. Esse voto, será que eu estou cumprindo? Sabe, uma vida de gratidão, ela tem que levar em consideração tudo isso. Por que você é grato a Deus? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor... esse aqui é muito importante. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Só quem fica triste quando o crente morre é a gente que tem um convívio, né? Gera ali um laço de amizade, de intimidade com aquela pessoa. Mas para Deus, meu filho, já estava demorando, vem para cá porque aqui tem maná. E o salmista em vários outros salmos fala assim, para Deus. E ele fala não sei se é no 73 ou é no 37, ele fala assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que a pessoa que não tem Cristo morra. Ele não tem prazer que o cara que está desviado morra. Ele não tem prazer que a pessoa que é ateu, até morra. Mas Deus se alegra quando os seus santos morrem. Sabe, o santo de Deus não é aquele que não peca, não é aquele santo católico lá de gesso que não faz nada, que vira ali. Não, é o separado para Deus. É o homem que erra, mas que se rende ao Senhor. É o Davi que peca, mas se debruça ao Senhor. Sabe, é o santo separado, que está separado do mundo para Deus. Se ele perdeu uma batalha na terra, no céu ele ganha. É Deus quem o aguarda. E daqui o salmista diz, se ele não me salvasse aqui na terra, no céu eu já estava feliz porque eu estava lá. Porque precioso é a morte dos santos para Deus. Do mesmo jeito que isso é uma conjectura e não influencia no discernir bíblico, então não é uma heresia, não chega a ser uma heresia. Do mesmo jeito que eu anseio estar com Deus, esse versículo fala que Deus anseia estar comigo. Porque se Ele traz como precioso o dia que eu partir, é porque Ele espera que eu esteja com Ele. Do mesmo jeito que eu anseio a volta de Cristo, Cristo anseia voltar e diz, meu Deus, imagina Jesus falando assim, tomara que quando eu voltar lá embaixo, Pai, o pessoal da nossa casa seja tudo firme. Para eu não ter que passar por lá e não levar ninguém. Já pensou? O bonde do céu passar aqui, parar bem aqui assim, a carruagem de fogo bem aqui, assim, bora! Dá 2 buzinadas, não passar ninguém. Não embarcar ninguém. Por isso que a gente tem que clamar ao Senhor, invocar o Senhor. Livra a minha alma, Senhor. Salva a minha alma. Continuando. O Senhor, Senhor, eu de fato sou teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste minha corrente, quebraste as correntes que me prendiam. Na versão BKJ, é engraçado que ele fala assim, Senhor, eu sou teu servo, ainda bem que eu sou teu servo. Ainda bem que eu sou teu servo, filho da tua serva. Ele fala assim, a minha mãe te serviu, eu também te servirei. Jesus fala lá no Evangelho de Marcos, fala assim, o meu pai trabalha, eu também trabalho. Sabe, nós temos que deixar um legado. Seja para os nossos filhos ou para os nossos familiares. Poxa, eu quero ser um cristão igual a Francisco, eu quero ser um cristão igual a Dona Ana. Porque ela era serva de Deus, ele era servo de Deus, eu também sou servo de Deus. E aí ele fala, ainda bem que eu sou teu servo. Porque o Senhor quebrou os meus grilhões para que eu pudesse te servir. O Senhor, de fato, sou teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. As correntes
que nos prendiam no mundo, né? Pecados ou vontades da carne que nos prendiam no mundo, o Senhor quebrou. Mas muitas vezes nós vamos lá e mesmo nos colocamos na correntinha, né? Sabe, quem tem cavalo, que já viu cavalo, assim, muitas vezes o cara chega com um cavalo, ele chega com a cordinha, ele nem amarra, ele só joga isso em cima do negócio assim, o cavalo entende que está amarrado, ele não sai dali mais não. E muitas vezes nós somos assim com as nossas práticas pecaminosas. A gente entende que está amarrado, mas Cristo já nos libertou. Mas a gente não sai de lá. Continua. A gente entende que não está amarrado, mas Jesus já nos libertou, já quebrou as correntes, já quebrou as cordas que nos amarravam, os laços de morte já foram desfeitos. E a gente não sai para agradecer, para adorar o Senhor, para viver como Ele quer que a gente viva. Aí o salmista fala, o Senhor me livrou das correntes que me prendiam. Versículo 16. Parece não, para isso não pode entrar, não. O Eterno é que teu servo, liberta-me para o teu serviço. Liberta-me para o teu serviço, na versão da mensagem. Ele vai me libertar para eu trabalhar mais ainda. Sabe, a verdadeira liberdade, né, para nós é servir a Deus. Sabe, quando eu sirvo a Deus, eu estou liberto, porque eu poderia estar servindo ao mundo. Mas eu estou servindo a Deus. Ele me libertou para que eu pudesse servi-lo. Porque da maneira que eu estava, eu não conseguiria. Da maneira que eu estava sem Cristo, longe de Deus, sem o caminho que me liga ao Pai, né? O único caminho que liga o homem a Deus é Jesus. Sem Jesus, eu não poderia servi-lo. Versículo 17. A ti oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Aqui tem um negócio que a gente vai fazer daqui a um dia. Eu estou pensando no pessoal pegar uma foto, a gente vai aparecer aqui um culto de ação de graça. O menino vai ser comigo. A gente vai fazer um culto de ação de graça aqui, né? Em gratidão àquilo que o Senhor fez na vida da dona Ana. A gente está organizando um culto. Vai ser do céu. Sabe? Porque não vem de nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele ouviu o nosso clamor, tirou todo o laço de morte que havia sobre nós, a angústia do inferno que estava no meio do seu coração, Ele arrancou e nos deu nova veste, e agora, para provar que eu sou nova pessoa, eu vou andar direto na presença do Senhor, no meio do povo. Não é escondida, no meio do povo. Eu vou oferecer um sacrifício de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Gente, vocês estão vendo quanto que ele fala que vai invocar o nome do Senhor? O quão é precioso ter o nome do Senhor a todo instante nas nossas bocas. Clamar, a trazer a presença do Senhor. Meu Deus isso, meu Deus aquilo. Sabe, não é patético, não é criancice trazer Deus para perto, não. Esquece isso. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais longe você vai estar do pecado. Para de chamar a Deus só no dia que dá ruim, chama no dia que dá bom também. Vem tem um devocional bem famoso que é Bom Dia Espírito Santo, né? Acho que é do Silas, se não me engano. Bom Dia Espírito Santo, que é todo dia você acordar e dar um bom dia para o Espírito Santo, convidar ele para a sua vida. Tem um devocional diferente que é Café com Deus, que é você chamar a Deus para tomar, sabe, para fazer as ações que você faz no seu dia a dia. Senhor, você quer comigo? Bora tomar um café? Conversar com o Senhor aqui hoje? Chamei o rapaz para fazer uma obra aqui, seu. Acredito que o rapaz veio, adoeceu. Deve ser o Satanás querendo tirar a minha fé. É verdade. Senhor, cura ele. Que você não dá não. Toma um gole de café. Senhor, cura aquele homem para ele vir terminar a minha obra. Sabe, conversar, ter uma intimidade com Deus, invocar o nome do Senhor, igual ele fez aqui, ó. No dia que ele estava atribulado, mas quando ele estava fazendo ação de graça. Quando ele estava triste, mas quando ele estava feliz. Cumprirei, e aí de novo, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Para você não esquecer de cumprir seus votos. Na presença de todo o povo. Esquece esse negócio que Deus está vendo. Deus está vendo. Cadê os frutos que o povo não vê?
nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém, aleluia. E nos átrios da casa do Senhor, tinha o templo de Jerusalém era dividido em vários locais, né? Vários ambientes. Tinha um ambiente que era só para mulher, tinha um ambiente que era só para o homem, tinha um ambiente que era para os ímpios, tinha um ambiente que era para quem vinha visitar. Então o átrio ficava, como se fosse um pátio, né, da casa do Senhor. E o Santo dos Santos era onde estava a presença de Deus, a arca. Então, até chegar lá, ele estava aparecendo aqui. Quando, no livro de Esther, né, Esther vai se apresentar ao rei, para fazer um pedido ao rei, ela chega lá no átrio, lá no pátio, também chamado de átrio. Ela não chega na presença, chega lá longe, e daí o rei vai, assim, aponta o certo para ela, assim, fala o que é que tu quer que eu vou te escutar. E aqui, para finalizar, eu vou ler nessa versão aqui, ó. O Eterno, aqui teu servo, cumprirei o que prometi ao Eterno, e o farei na companhia do seu povo, no lugar da adoração, na casa do Eterno, em Jerusalém, a cidade do Eterno. Aleluia. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Povo eleito, comprado com preço de sangue. Com preço de lança nas costelas, de a esponja com vinagre, de chicotada, de cuspida, de murro, de açoite, de acusação, de abandono. Nós somos esse povo comprado com esse preço. Esse preço. Nós éramos para ser açoitados, cuspidos, abandonados. Jesus foi tudo isso por nós. E eu não quero prestar um culto de ação de graças ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Se por um minuto eu me esqueço do que o Senhor fez por mim, lá em Isaías 61, né, que fala sobre o sofrimento de Jesus, a Bíblia me fala o que é que Ele fez por mim. Agradou Deus moê-lo. 53. Agradou Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. O pecado, o castigo que era para nós, estava sobre ele. Por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. E eu não tenho que agradecer ao Senhor. E eu não consigo prestar um culto de gratidão ao Senhor. Isso, gratidão, nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre entender o que Deus é na minha vida. O que Deus fez e faz por mim. Quem eu era sem Deus e quem eu sou agora. Somente fazer, eu vou me alegrar no meio do povo de Deus. Eu vou invocar o nome do Senhor no meio do povo de Deus. Eu vou oferecer um sacrifício de louvor, de ação de graça no meio do povo de Deus, na casa do Senhor e na companhia do seu povo. Aqui nós estamos em companhia, adorando ao Senhor, oferecendo um culto de ação de graças, agradecendo ao Senhor por mais um dia, mais uma semana, pela misericórdia dele hoje. Pelo esse ar que nós respiramos, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. É lembrar do oxigênio que a gente respira. De todos os mundos, esse é o único com características possíveis de ter vida. Porque Deus quis que houvesse vida neste mundo. Para que eu e você pudéssemos retornar para Ele um dia. Para que eu e você pudéssemos voltar a Ele um dia. E olha, essa passagem ela pode ser tanto falada agora como na eternidade. Porque lá na eternidade nós sabemos que os anjos passam o dia cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E eu muitas vezes aqui venho cultuar, hipoteticamente falando, é uma analogia. Muitas vezes eu venho cultuar e não consigo nem dizer que Deus é lindo, que Deus é cheiroso. E eu quero ir para o céu cantar Santo, Santo, Santo. Se a gente não mudar a nossa perspectiva de gratidão a Deus, a gente vai viver uma vida de engano, achando que está sendo grato, mas na verdade está sendo um dos mais ingratos possíveis. Vivendo totalmente em desacordo com o que Deus faz, com o que Deus é, do que o que Deus pede. Que essa palavra venha nos reconfortar, mas nos sacudir por dentro, assim, eu preciso ser mais grato ao Senhor.
Eu preciso chegar e meter a bicuda nas portas do inferno, porque ela não vai prevalecer sobre mim. A igreja do Senhor sou eu e você, templo morado do Espírito Santo. E muitas vezes o inferno pinta e bola com a nossa cara. Vamos tomar posse daquilo que o Senhor é, compassivo e justo. Tomar posse da sua justiça, do seu amor, da sua longanimidade. Clamar o nome do Senhor, tanto no dia ruim quanto no dia bom. Invocar o nome do Senhor, tanto no dia ruim quanto no dia bom. Eu invoquei, Ele me salvou, pois agora eu vou invocar para agradecer. No meio do seu povo, seja na igreja, seja fora da igreja. Amém? Amém. Vocês concordam com essa palavra? Amém, glória a Deus. A nossa vida, ela tem que ser um... E olha, já foi metade do mês, ou metade do ano. Sabe, uma pancada, 700 mil pessoas morreram no Brasil para Covid. Muitos conhecidos nossos, parentes. Existe um propósito na minha e na sua vida. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Existe um propósito chamado na minha e na sua vida. Se você está aqui hoje você tem um propósito. O Senhor te livrou de tantas coisas. Sabe, na pandemia nós estávamos indo e voltando, trabalhando para um pouco. Parou 2, 3 meses. Eu com uma asma horrível, morto de medo de morrer. Pegasse Covid era pegufo. E o Senhor teve zelo com a minha alma, com a sua alma. Tantas coisas já passamos. Vocês levaram só o dia da senhora. Levaram só a dentadura. Podia ser você. Melhor no dinheiro e eu ficar. Né? Podia ser. Sabe, o Senhor livrou a nossa alma. O Senhor livrou a nossa alma com preço de sangue. O sangue que foi passado nos umbrais das casas lá no passado, para o anjo da morte não matar, foi despejado na minha e na sua vida, para que o anjo da morte não nos matasse, para que a nossa vida eterna fosse garantida em Cristo Jesus. Não passou nem na nossa casa, graças a Deus. Graças a Deus. Louvado e agradecido esteja o Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito. Eu queria que vocês fizessem de pé, a gente orar, agradecer ao Senhor, Ai, Senhor, tu é bom demais. porque Ele é maravilhoso, misericordioso, é um cheiroso, é um lindo. É um livro da nossa vida. Tudo que eu tenho de bonito é o Senhor que é. Tudo que eu tenho de melhor é o Senhor que é. Eu só sou o que o Senhor é. Fora de Deus eu não sou nada. Eu sou um trapo de imundiça. Mergulhado num lago de charco de pecado. Preto igual piche de pecado. Longe do Senhor nós somos todos assim. Então nos aproximemos do Senhor cada vez mais. Invocando o nome dEle. Não tenha vergonha de chamar o Senhor para tomar um café da manhã. Para tomar um chá. Para almoçar na sua casa. Convide o Senhor para fazer parte da sua vida. Para lavar uma louça, lavar uma roupa, cuidar de um passarinho, sei lá. Chama o Senhor para participar da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te honrar, te agradecer, te louvar, te bendizer, porque o Senhor é um Deus compassivo, longânimo, misericordioso e justo, fiel à sua palavra. Um Deus amoroso, um Deus que me libertou, que transformou a minha vida, a vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor faz e continuará fazendo em nossas vidas. Toma, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Aquilo que nós ainda não te entregamos, Pai, nós te entregamos hoje. Nós não queremos mais ter sacrifício de frango, Pai, que só coloca o ovo e vaza e vai embora. Nós queremos dar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor por inteiro. Toma a nossa família nas tuas mãos. Vai onde a minha fé não consegue ir, Pai. Vai onde a minha mão não consegue ir, Pai. Vai no leito de morte, vai na UTI, vai no presídio onde eu não consigo ir, Pai. Vai na casa do meu vizinho onde eu não consigo ir, vai na casa do meu amigo onde eu não consigo ir, mas faz a tua vontade na vida das pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós honramos ao Senhor, vivendo uma vida digna perante ao Senhor. Nos afaste daquilo que te entristece, Espírito Santo. Nos tira, Pai, essa vontade de se afastar dos teus caminhos.
Nos tira essa vontade de ficar quietinho no nosso canto, não te adorar. Nos tira, Pai, essa vontade. Nós possamos, Pai, vir aqui e te oferecer um sacrifício de louvor, uma ação de graça, Pai, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez, por o Senhor ter colocado essa igreja de pé, essas pessoas de pé, erguer esse lugar, Pai. Acampa os teus anjos ao nosso redor, Pai, nas nossas famílias, não me engane. Em nome do Senhor Jesus, afaste o espírito da morte desse lugar, Pai. Nós repreendemos no poder que tem no nome de Jesus Cristo todo espírito da morte. Em nome de Jesus, vai no quarto da Cecília, Pai. Salva ela em nome de Jesus. Liberta ela em nome de Jesus. Cura, Pai. Restaura a saúde dela em nome de Jesus. Nós clamamos ao teu nome. Nós invocamos ao teu nome. Assim como o salmista nos ensinou a fazer. Nós sabemos que aquilo que nós podemos dar ao Senhor como uma gratidão por tudo que o Senhor nos tem feito é viver uma vida cheia do Senhor. Viver uma vida cheia de Deus. Nós nos colocamos na tua presença, Pai. Toma esta semana nas tuas mãos. Nos abençoa, nos guarda, nos livra. Tira o homem mau das nossas frentes, Pai. Nos oculta dos nossos inimigos. Que nós possamos passar despercebidos das ciladas do inimigo, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, ter os teus anjos ao nosso derredor, lutando as batalhas espirituais a qual nós estamos vendo. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Leva cada um para a tua casa, em nome de Jesus, em paz, em segurança. Abençoa essa segunda-feira, esse mês, esse ano que está se findando, Pai. E que no nome de Jesus, tudo que nós fizermos a partir de hoje seja para a tua glória e para a tua honra. É o que nós te pedimos e agradecemos. Todos digam amém, amém, amém. Amém, amém. Graças Glória a Deus.